Olá, me chamo Thales Dantas. Sou membro do programa de Educação Tutorial e agora daremos continuidade ao nosso minicurso Farmacologia Clínica aplicada às doenças infecciosas orais. Nessa aula abordaremos os antibacterianos, a segunda parte. Assim, traremos o assunto dos antimicrobianos aplicados aos diferentes campos odontológicos. Essa aula está dividida no uso dos antibacterianos em alguns campos odontológicos, sendo eles a cirurgia, a periodontia, a endodontia e a estomatologia. Dando início, falaremos sobre os antibacterianos no campo da cirurgia. Uma das comuns aplicações dos antibacterianos no campo da cirurgia são em exodontias, principalmente exodontias mais complexas, que ocorrem por vias não alveolares, em casos de dentes inclusos, impactados, no qual, para que ocorra a exodontia, é necessário um maior desgaste tecidual, ósseo, exposição do paciente, consequentemente aumentando os riscos de uma possível infecção. Sendo assim, nesses casos ou em casos que pacientes especiais mais propensos a possíveis infecções, é preconizado o uso de uma profilaxia antibiótica vinculada a essa exodontia. Para essa profilaxia, preconiza-se uma primeira escolha o uso da amoxicilina, 1 grama, via oral, 1 hora antes do procedimento. E como uma segunda escolha, em caso de pacientes alérgicos à amoxicilina, clindamicina, 300 miligramas, via oral, 1 hora antes do procedimento. Uma outra aplicação no campo da cirurgia são os casos de pericoronarites. As pericoronarites tratam-se de um processo inflamatório, principalmente em região gengival que recobre dentes parcialmente inclusos, pois nesses casos de dentes parcialmente inclusos é difícil a higienização, com consequentemente crescimento de colônias bacterianas e de biofilme nessa região. Sendo assim, é muito comum um processo infeccioso nesses tecidos. No caso da cirurgia, a pericoronite está muito vinculada à erupção dos terceiros molares mandibulares, muitas vezes que ocorrem parcialmente. Sendo assim, quando esse processo infeccioso, consequentemente inflamatório, adquire efeitos sistêmicos e preconizadamente nesses casos, como no caso de presença de dor, febre, aumento de linfonodos, é recomendado a antibiótico terapia. Para as pericoronarites, em uma primeira escolha, é recomendado o uso da amoxicilina, 500 miligramas, combinado com metronidazol, 250 miligramas, de 8 em 8 horas via oral durante 7 dias. Essa combinação se dá principalmente para aumentar o espectro de ação da antibiótico terapia. Em uma segunda escolha, o uso da clindamicina, 300 miligramas de 8 em 8 horas via oral, também durante 7 dias, ou da claritromicina, 500 miligramas, só que de 12 em 12 horas, via oral durante 7 dias. Outro caso muito comum no campo da cirurgia são as alveolites. As alveolites estão intimamente associadas ao processo de exodontia, no qual ocorreu uma desintegração do coágulo sanguíneo que recobre aquele loco do alvéolo, pois esse coágulo é muito importante para a regeneração tecidual local. Sendo assim, quando ocorre sua desintegração e, consequentemente, a exposição do alvéolo a tecidos necróticos, a detritos da cavidade oral, favorece o processo infeccioso, o crescimento de colônias bacterianas e a propagação dessa infecção. Quando ocorre e possui impactos sistêmicos, como anteriormente citados, preconiza-se o início de uma antibiótico-terapia. No caso das alveolites, é estabelecido como uma primeira escolha o uso da amoxicilina, 500 miligramas de 8 em 8 horas, via oral, durante 7 dias após o procedimento, ou uma segunda escolha com a clindamicina, 300 miligramas, também 8 em 8 horas via oral, assim como também 7 dias após o procedimento. Também vale citar os casos das osteomielites, que podem acontecer tanto em um formato agudo como crônico.
A osteomielite possui uma etiologia muito vinculada a abscessos periapicais, a traumas, a bacteremias por streptococcus ou estafilococos, no qual ocorre uma infecção e, consequentemente, processo inflamatório em uma região óssea, principalmente na medula do osso. Ossos, no caso da odontologia, gnáticos, seja a maxila, seja a mandíbula. E esse processo possui consequências clínicas, principalmente dor, febre, a linfodenopatia, que é o aumento de linfonodos, a leucocitose, que é o aumento da contagem de glóbulos brancos, com a possibilidade também de uma parestesia. No caso da osteomielite, a antibiótico-terapia preconizada, em primeira escolha, é o uso da amoxicilina, 500 mg, 8 em 8 horas, via oral durante 7 dias, e uma segunda escolha com a claritomicina, 250 mg, só que de 12 em 12 horas, via oral, também por 7 dias. Já na sua versão crônica, a osteomielite crônica possui uma etiologia muito associada a osteomielites agudas não tratadas corretamente, consequentemente vindo a ser sequelas, ou associada a processos inflamatórios crônicos mais prolongados que possuem uma baixa intensidade. Como repercussões clínicas, vale destacar a presença de dor, possibilidade de imobilidade dentária, edema dos ossos gnáticos, ou seja, maxila e mandíbula, e a presença ou possibilidade de formação de secreções purulentas e, consequentemente, aparecimento de fístulas. No caso da osteomielite aguda, a antibiótico-terapia preconizada é o uso da amoxicilina, 500 mg de 8 em 8 horas, via oral. Entretanto, ao contrário da osteomielite aguda, que seria durante 7 dias, no caso da osteomielite crônica, prolonga esse período por 15 dias. Ou uma segunda escolha da claritomicina, 250 mg, de 12 em 12 horas, via oral, só que agora durante 15 dias. Agora abordaremos um pouquinho sobre a antibiótico-terapia vinculada ao campo da periodontia. Um dos usos dos antibacterianos no campo da periodontia é exatamente no tratamento de abscessos periodontais. Os abscessos periodontais são caracterizados pela formação dessa coleção purulenta, um exudato supurativo em região, seja gengival, periodontal ou pericoronal, possuindo uma etiologia muito vinculada à infiltração, à infecção, principalmente em região sucular de gengiva marginal, apresentando uma lesão característica por ser dolorosa, localizada e possuir um envolvimento dessa gengiva marginal e papila interdental, muito vinculado a um biofilme subgengival, com a possibilidade de formação de secreção purulenta e possibilidade de presença também de fístula. Vale ressaltar que no tratamento, principalmente de casos periodontais, preconiza-se o uso da instrumentação mecânica para remoção desse biofilme e controle de placa. Entretanto, em casos no qual o processo infeccioso possui consequências sistêmicas, também preconiza-se o uso da antibiótico-terapia. No caso dos abscessos periodontais, é estabelecido em um pré-operatório uma dose de ataque, como foi esclarecido, para que a concentração desse antibiótico já possua um efeito imediato. Para a dose de ataque, é preconizado a amoxicilina 1 grama via oral 30 minutos antes do procedimento. Após o procedimento, em um pós-operatório, a dose de manutenção, que seria a antibiótico terapia em si. Nesses casos, é preconizado em primeira escolha amoxicilina 500 mg de 8 em 8 horas via oral durante 7 dias e uma segunda escolha da clindamicina 300 mg de 8 em 8 horas, também via oral durante 7 dias. Outro quadro clínico de destaque no campo da periodontia são os casos de periodontite. A periodontite está muito vinculado a um processo inflamatório crônico, multifatorial e associado a um biofilme desbiótico, que é consequência por um desequilíbrio dessa microbiota oral. Sendo assim, possui como consequências uma destruição desse aparato de inserção do dente, ou seja, o alveolar, ligamento periodontal, fazendo a destruição dessa estrutura.
e possuindo uma progressão que pode ser lenta, moderada ou rápida. Nos casos de periodontite, nos quais possuem complicações, efeitos sistêmicos e em que o uso clássico da instrumentação mecânica, controle de biofilme, não conseguem controlar esse quadro, é preconizado a antibiótico-terapia. Entretanto, a antibiótico-terapia tem que estar vinculada ao controle do biofilme, que é a causa do processo infeccioso. Sendo assim, no caso de periodontite, é preconizado como antibiótico-terapia de primeira escolha a associação de amoxicilina 500 mg com metronidazol 250 mg, 8 em 8 horas, via oral durante 7 dias, com a possibilidade de uma segunda escolha com a doxiciclina 100 mg, uma vez ao dia, via oral, de 14 a 21 dias. No quadro, podemos perceber a primeira escolha padrão, que é o metronidazol e a amoxicilina. Entretanto, existem outras possibilidades de fármacos, como a clindamicina, a doxiciclina, a azitromicina, dentre outros. Agora destacaremos casos das doenças periodontais necrosantes, quais suas duas principais representantes são a gengivite necrosante e a periodontite necrosante. Com relação à gengivite necrosante, está intimamente associado a um processo inflamatório dessa região gengival, principalmente papila, margem gengival, no qual é presente um processo principalmente necrótico, ulcerativo, principalmente em ataque às papilas, acompanhado de sangramento e, pela própria necrose dos tecidos, sensação dolorosa. Outros sinais clássicos desse quadro clínico é a presença de halitose, muito vinculado à existência desses tecidos necróticos, a linfadenopatia regional, que é o aumento de linfonodos, a febre, dor associada ao processo infeccioso, e a cialorreia, que é o excesso da salivação, muito presente principalmente em pacientes infantis. No caso da antibiótico-terapia preconizada para a gengivite necrosante, destaca-se, em primeira escolha, o uso do metronidazol 250 mg de 8 em 8 horas, via oral durante 7 dias, e uma possibilidade também do uso da amoxicilina 500 mg, 8 em 8 horas, via oral, também durante 7 dias. Vale destacar, principalmente no campo da periodontia, a importância da manutenção, que seria o reagendamento desse paciente, uma reavaliação, principalmente estabelecido 15 dias após o atendimento, para verificar o efeito e possibilidades terapêuticas. Já no caso das periodontites necrosantes, está muito vinculado a um processo inflamatório do periodonto em si, também caracterizado por necrose, ulceração de papilas, sangramento associado e sensação dolorosa, muito vinculado a esse processo necrótico, além de uma perda das estruturas de inserção, destacando-se principalmente o osso alveolar. Então, nos casos da periodontite necrosante, é destacado a perda óssea evidente. Além disso, outros sintomas associados é a formação de pseudomembranas, principalmente nessas regiões ulceradas, além da halitose, a linfadenopatia e a febre. Nesses casos de periodontite necrosante, a antibiótico-terapia preconizada é o metronidazol em associação com a amoxicilina, os dois 500 mg de 8 em 8 horas, via oral durante 7 dias, ressaltando que essa associação está diretamente relacionada com o aumento do espectro da antibiótico-terapia. Vale se destacar também a importância da manutenção, um retorno, um reagendamento desse paciente para a reavaliação do quadro, 15 dias após o atendimento. Agora, abordaremos os antibacterianos no campo da endodontia. Uma das principais aplicações dos antibacterianos no campo da endodontia está no tratamento do abscesso periapical agudo. Esse tipo de abscesso está intimamente vinculado a processos infecciosos da região pulpar, no qual ocorre a necrose da polpa e formação de um exudato purulento na região periapical, tendo como consequências dor espontânea e aumento de volume lateral, muito associado ao dente infectado.
como podemos ver no caso clínico na imagem. Com relação aos abscessos periapicais agudos, irão distinguir principalmente com a sua localização, podendo ser intraósseo em um momento mais inicial ou submucoso, no qual ocorreu uma drenagem dessa coleção purulenta para espaços de menor resistência. Sendo assim, pode ser classificado principalmente em três tipos, sendo o abscesso inicial, no qual processo infeccioso e a coleção purulenta encontra-se exclusivamente intraósseo em região periapical, o abscesso em evolução, no qual essa drenagem, esse processo de drenagem purulenta inicia-se, e por fim o abscesso evoluído, no qual a drenagem está concluída para espaços principalmente submucosos, seja intraósseo ou extraósseo. Agora iremos apresentar um pouco das características clínicas desses três tipos de abscessos periapicais. No caso dos abscessos iniciais, uma das principais características clínicas são os linfonodos regionais aumentados, dor, febre, o quadro clínico típico de processos infecciosos. Entretanto, não apresentam um edema evidente, dado que esse exudato purulento encontra-se intraósseo. Já no abscesso em evolução, também é presente dor, principalmente uma dor espontânea, cefaleia, febre, prostração e a presença de um edema difuso. Entretanto, esse edema não apresenta ponto de flutuação. Já no abscesso evoluído, destaca-se pela dor espontânea, só que menos intensa, cefaleia, febre, prostração, mas o edema localizado apresenta um ponto de flutuação, pois o exudato purulento já foi drenado para espaços extraósseos. No caso, os tratamentos dos abscessos periapicais são divididos de acordo com os seus tipos, principalmente vinculados a uma dose de ataque e de manutenção. Com relação à dose de ataque, principalmente para os abscessos iniciais em evolução, é preconizado o uso da amoxicilina, 1 grama via oral, 30 minutos antes do procedimento. Já em uma segunda escolha, a claritromicina, 500 mg, também via oral, 30 minutos antes do procedimento. Já no caso de uma dose de ataque para abscessos evoluídos, preconiza-se a associação amoxicilina 500 mg e metronidazol 250 mg, via oral 30 minutos antes do procedimento. Ou uma segunda escolha com a claritomicina, com a clindamicina, 600 mg, via oral 30 minutos antes do procedimento. Já em um momento pós-operatório, no qual abordaremos uma dose de manutenção da antibiótico-terapia em si, para abscessos iniciais e em evolução, é preconizado como primeira escolha amoxicilina, 500 mg, de 8 em 8 horas, via oral, durante 7 dias, e uma segunda escolha com a claritomicina, 250 mg, só que de 12 em 12 horas, via oral, durante 7 dias. Já a dose de manutenção dos abscessos evoluídos é preconizado a associação, como já foi mencionado, amoxicilina 500 mg e metronidazol 250 mg, 8 em 8 horas, via oral durante 7 dias, ou uma segunda escolha com a claritromicina 250 mg, 12 em 12 horas, via oral durante também 7 dias. Por fim, daremos destaque a algumas aplicações dos antibacterianos no campo da estomatologia. No campo da estomatologia, vale destacar a ação dos antibacterianos com relação à cialodenite. A cialodenite possui uma ampla gama de agentes etiológicos, seja streptococcus, estafilococos, dentre outros. Trata-se de um processo infeccioso da glândula salivar em si, acometendo principalmente a glândula parótida devido ao seu tipo de secreção mais seroso, tendo como consequências clínicas a redução do fluxo salivar, principalmente pela destruição dessas glândulas e seus ácidos salivares, além do aumento facial lateral, febre, principalmente vinculada ao processo infeccioso e inflamatório, e a supuração da glândula com a presença desse exudato supurativo. Com relação à abordagem
antibacteriana da cialodenite, preconiza-se como uma primeira escolha amoxicilina 500 mg de 8 em 8 horas, via oral durante 10 dias, e segundas escolhas com a clindamicina 300 mg 6 em 6 horas, também via oral durante 10 dias, ou a eritromicina 500 mg 6 em 6 horas, via oral também durante 10 dias. Outro quadro clínico de importante destaque para os usos antibacterianos é a sífilis, que apresenta como agente etiológico o Treponema pallidum, possui uma transmissão principalmente vinculada a vias sexuais, principalmente com pacientes que apresentem uma lesão ativa, além da possibilidade por transfusão sanguínea ou infecção transplacentária, apresentando principalmente três estágios de destaque da lesão. E vale ressaltar que um estágio mais disseminado apresenta clássicas lesões, sejam cutâneas, como também a possibilidade de lesões orais. Bom, a sífilis apresenta três principais estágios. Em um primeiro estágio mais localizado, em regiões específicas, um segundo estágio disseminado, principalmente cutâneo, palma das mãos, e um terceiro estágio que afeta principalmente órgãos. Com relação às características clínicas desses três principais estágios da sífilis, vale destacar a sífilis primária, que apresenta como características clínicas ulcerações indolores, endurecidas, com a presença de bordas elevadas, além da linfodenopatia, ou seja, o aumento de linfonodos regionais, e C, a presença de lesões mais localizadas, seja em região genital, labial, bucal ou digital. Já no caso da sífilis secundária, as lesões tornam-se mais disseminadas, sendo caracterizada pelo exantema maculopapular cutâneo, que no caso seriam erupções cutâneas avermelhadas e disseminadas na palma das mãos, ponta dos pés, além da presença de lesões em formato de placas verrucosas e ulcerativas. A sífilis secundária possui uma etiologia diretamente vinculada ao não tratamento da sífilis primária, com o surgimento principalmente de 4 a 10 semanas após as manifestações clínicas. Já no caso da sífilis terciária, destaca-se também por lesões localizadas em pele e mucosa, entretanto, valendo-se destacar o dano a órgãos específicos, principalmente vinculados ao sistema cardiovascular e neurológico. Já com relação às manifestações orais da sífilis terciária, está associada a perfurações palatinas, aglossia generalizadas e atrofia de mucosa. Com relação ao seu tratamento, a antibiótico-terapia voltada para a sífilis possui especificações com o estágio da sífilis, seja ela primária ou tardia, que trata-se da sífilis secundária e terciária. Sendo assim, preconiza-se como uma primeira escolha a penicilina benzatina, com 2,4 milhões de unidades internacionais, com administração não por via oral, mas por via parenteral, em dose única no caso de sífilis primária. Entretanto, 2 doses semanais no caso de sífilis tardia. Em segundas escolhas, o uso da doxiciclina, 100 mg por dia, via oral durante 15 dias nos casos de sífilis primárias e durante 30 dias no caso de sífilis tardias. E, por fim, a possibilidade da eritromicina, 500 mg, de 6 em 6 horas, via oral, 15 dias para a sífilis primária e 30 dias para a sífilis tardia. Agora abordaremos o último caso clínico no campo da estomatologia, a gonorreia. A gonorreia apresenta como agente etiológico a bactéria Neisseria gonorrhoeae, sendo transmitida principalmente pelo ato sexual direto ou contato orogenital com mucosas bucais ou faríngeas. Destaca-se pela presença de lesões, seja no trato genital inferior ou reto, com a possibilidade de secreção purulenta. E no caso, em sua forma disseminada, apresenta também lesões cutâneas em formato de pápulas e pústulas. Vale destacar as manifestações orais, que se dá principalmente pela supuração de linfonodos. Com relação à antibiótico-terapia voltada para a gonorreia, destaca-se como primeira escolha a ampicilina, 3 gramas via oral, dose única, ou como uma segunda escolha,
Também a ciprofloxacina, 500 mg via oral e dose única. Bom, essas foram as referências da presente aula e gostaria de agradecer a todos os participantes pela atenção.